Fala aí, internet! Você já ouviu falar de jogos da categoria Clicker? São jogos bem simples, onde você usa o seu mouse para ganhar pontos com elementos na tela. E aí você pode usar esses pontos para complementar seu equipamento e ganhar mais pontos ainda. E o nosso jogo de hoje vai ser parecido com isso. E o mais legal é que a temática vai ser a bateria. Eu mesmo adoro tocar bateria. Tenho vários bateristas favoritos que você devia conhecer, chamado Kiko Freitas, Buddy Rich, Wilson das Neves, todos bateristas muito bons. E se você quiser aprender a tocar, pode olhar para eles que você vai sentir muita inspiração. Então fica aqui comigo que a aula vai ser muito boa. Primeira coisa já sabe, né? Entre em scratch.mit.edu, faz login na sua conta, clica em criar novo projeto e aí já apaga todo o ator inicial que fica ali que a gente vai começar um projeto do zero. E nosso jogo vai ser assim, o jogador começa no próprio quarto e ele vai ter só um pedaço da bateria, só uma peça. E aí ele tem que ficar tocando essa bateria para treinar. Conforme ele toca, ele vai ganhando pontos que a gente vai chamar de batidas. E essas batidas vão permitir ele a comprar mais equipamentos e evoluir o nível do seu show. E com mais equipamentos ele vai ganhar mais batidas e vai poder comprar mais coisas, e aí o céu é o limite. Você que vai escolher no seu jogo quantas peças de bateria vão ter, quantos palcos vão ter. E outra coisa, nem precisa se apegar em ser de bateria. Se você quiser fazer outro instrumento, outro conjunto de instrumentos, fica à vontade, esse universo daí é seu, não se esquece. E esse jogo ele vai ser um pouquinho mais pessoal com nossos jogadores. Ele vai perguntar pro jogador, ei, qual o seu nome? E vai mostrar o nome do jogador na nossa tela. E para isso daí a gente vai usar uma funcionalidade diferente do Scratch, que ela é uma novidade para nós, que é o bloco de pergunta e resposta. Olha comigo aqui. Quando eu clicar na bandeira verde, eu quero que o Scratch pergunte para o nosso jogador, ei, jogador, qual que é o seu nome? E tem um bloco aqui, que é o bloco de sensores. E esse bloco se chama Pergunte. Deixa eu trocar aqui. Qual o seu apelido? Esse daqui é no ator principal do Scratch que a gente vai apagar já já. Olha ele aqui, ó. Qual o seu apelido? E aí ele abre uma caixinha de texto para o nosso jogador escrever. Leitinho. Mas por enquanto isso daí não acontece nada. Então vamos lá, vou apagar tudo isso daqui, que era só uma demonstração, e eu vou começar a criar esse código no palco. Quando começar a bandeira verde, a gente vai perguntar o nome do nosso jogador. Vamos perguntar o apelido dele. Qual o seu apelido? Só que por enquanto a gente pega a resposta do jogador e não faz nada com ela. E a gente quer pegar essa resposta e guardar dentro de uma gaveta. Aí você me pergunta, mas que gaveta que a gente vai guardar isso? O Scratch, ele tem um jeito da gente guardar coisas pra gente não se esquecer. Você já teve que ir no mercado ou anotar alguma coisa num papel porque você não lembrava o que era que você tinha que fazer, ou o telefone de uma pessoa, ou o nome de uma pessoa? A gente usa isso pra gente não esquecer. É como se fosse uma memória. A gente escreve no papel e se a gente precisa saber, a gente lê desse papel depois. E acontece que o Scratch, ele faz isso também. Ele usa uma coisa chamada variáveis. E a gente vai chamar aqui de gavetas. São como gavetinhas, onde cada gaveta você só pode guardar um objeto. Imagina uma gaveta lá no seu quarto que você só tem uma meia, uma outra gaveta que você só tem uma camiseta. É assim que funcionam as gavetas de variável no Scratch. E a gente vai abrir uma gaveta no Scratch e vai pegar o nome do jogador e vai guardar lá dentro. A gente não quer esquecer o nome do jogador. Imagina, ia ser um pouco de falta de educação, né, com os nossos jogadores. Como a gente faz para criar uma gaveta no Scratch? Eu vou clicar aqui em variáveis, é um laranja escuro, e aí tem o botão criar uma variável. Essa variável ela é bem organizada, porque ela tem uma etiqueta na frente. Imagina você abre o seu armário lá, tem um monte de gaveta. E aí cada gaveta tem uma etiqueta diferente. E essa etiqueta vai falar, ó, aqui eu guardo a minha meia. Lembra que é uma só, hein? Aqui eu guardo a minha blusa azul. Então, cada gaveta vai ter a sua etiqueta. E aqui a gente está escolhendo um nome para essa etiqueta. E o nome dessa etiqueta vai ser apelido. Lembra que o nome disso é só pra gente saber depois como é que a gente vai usar. Olha o que apareceu aqui no Scratch. Uma gaveta escrita apelido e um valor 0 aqui. Para começar a explicação, sempre que a gente cria uma nova gaveta no Scratch, então você imagina lá um closet cheio de gaveta, que é o mundo do Scratch. Quando a gente vai criar uma gaveta, ela não vem vazia, ela vem com o número 0 dentro. Mas a gente não quer começar com 0. Como essa gaveta a gente vai guardar o nome do jogador, olha o que a gente vai fazer. A gente tem esse bloco especial que pergunta qual é o seu apelido. Mas como eu vou saber qual a resposta? Ó, escrevi aqui, Coxinha. Meu apelido poderia ser Coxinha. Mas e aí, cadê? Tá escrito 0 aqui ainda. Eu não coloquei o nome na gaveta. Então olha o que a gente vai fazer. Aqui em sensores, junto com esse bloco, a gente tem um outro bloquinho de valor chamado resposta. E quando eu clico nele, olha o que aparece aqui, Coxinha. Lembra que foi bem o que eu escrevi? Ó, se eu começar o jogo aqui de novo, qual o apelido? Jojo. Apertei Enter. Quando eu clicar em resposta, vai estar escrito Jojo aqui. Então a gente pode pegar essa resposta aqui, esse valor, e a gente pode jogar dentro da gaveta que a gente criou. E olha como a gente guarda alguma coisa na gaveta. Tem um mude tananã para tananã aqui nas variáveis. Ó,
mude apelido para 0. Só que eu não quero mudar para 0, eu posso escrever qualquer coisa aqui, ó. Se eu escrever qualquer coisa, olha que aparece. Tananã, qualquer coisa. Se eu escrever aqui Mauro, vai aparecer Mauro. Mas lembra que o nosso jogador não tem acesso aqui. Então a gente vai perguntar pra ele. O nome dele vai estar aqui nesse bloquinho de resposta. E a gente joga pra cá, ó. Vamos ver como é que tá o nosso jogo. Qual o seu apelido? Lala. Apelido, Lala. Agora o Scratch deixa a gente estilizar um pouquinho melhor essa gaveta. Eu vou escrever aqui, ó, letras grandes. E aí fica só o que tem dentro dela aqui em cima. Se eu clicar aqui, ó, qual o seu apelido? Coxinha. Opa, ele ficou até um pouco pra cá, ó. Vou deixar pra cá. E daí se o nome do jogador for muito grande, tem espaço. Vou deixar até aqui no meio, ó. E agora que a gente já tem um pouco de proximidade com o jogador, a gente já sabe até o nome dele, vamos escolher o cenário onde ele vai começar a sua carreira de astro de rock. Vou selecionar um palco e eu vou selecionar o do quarto, ó, bedroom. Tem até já um pôster aqui de rock, mas não precisa ser rock não, viu? Se você quiser começar num quarto, pintar o cenário de samba ou pagode, também vai ficar legal. Seria um astro do pagode, né? Mas ainda assim são instrumentos que dá pra ele tocar. Agora eu tô aqui, ó, comecei o jogo, meu nome é Coxinha. Aí eu parei de jogar. Se outra pessoa clicar em dar play, olha o nome que tá aparecendo aqui ainda, Coxinha. Então antes de começar o jogo, eu vou apagar o apelido do jogador e vou mudar ele para interrogações. Então, ó, quando começar o nome, antes do jogador responder, vai ter umas interrogações aqui, ó. Aí quando ele escrever, Jorge, aparece aqui em cima. E além disso, quando começar o jogo, eu quero garantir que ele vai estar no meu cenário inicial, que é o Bedroom 3. Ó, mude para o cenário Bedroom 3. Vou até chamar ele aqui de quarto. Então, quando começar o jogo, mude para o cenário quarto, o apelido vai ser interrogação, ele vai perguntar pro jogador o apelido, aí quando o jogador responder, a gente escreve o apelido dele e coloca dentro da gaveta. E agora a gente vai começar a fazer a primeira parte da nossa bateria. Vou clicar um novo ator aqui, vir em música. Pra mim, a primeira parte que eu compraria de uma bateria, se eu fosse escolher só uma parte, eu usaria esse hi-hat aqui, ó. Em português, a gente chama de chimbal. Olha ele aqui. E olha que legal, ele já vem com duas fantasias. Uma meio que tocando e a outra em silêncio. E a gente já sabe que o Scratch ele tem a aba de sons aqui, né? E ele tem alguns sonzinhos aqui que a gente pode usar. Mas eu vou te mostrar uma outra funcionalidade do Scratch que deixa tudo um pouco mais musical. Eu vou vir aqui no cantinho, embaixo da esquerda, clicar em adicionar uma extensão e eu vou clicar em música. E aí eu ganhei alguns blocos aqui nesse novo música. E olha que legal, eu tenho um toque instrumento tananã e eu tenho um prato chimbal aqui. Então quando eu clicar nesse ator, quero que ele mude para fantasia de barulho, toque esse som e depois volte para fantasia em silêncio. Vou mostrar isso daqui para você, ó. Quando este ator for clicado, mude para fantasia Drum Hi-Hat B, olha aqui a fantasia, ó, Drum Hi-Hat B. Aí eu vou tocar um instrumento e depois eu vou tocar pra fantasia Drum Hi-Hat A. Ó como tá ficando. Então nossa bateria já tá meio funcional. E o que a gente quer agora, a gente vai usar outra gaveta do Scratch. E essa gaveta vai ter um número. Lembra que as gavetas são variáveis no Scratch. Você divide o quarto com alguém ou o seu quarto é só seu? O Scratch, quando você cria uma gaveta, uma variável para ele, você pode escolher se essa gaveta vai estar guardada em algum ator, um quarto do ator que é só para ele, ou se vai ser uma gaveta da sala, que é uma gaveta onde todo mundo pode acessar. Eles chamam isso de variáveis globais. Então quando a variável global, todos os atores conseguem abrir a gaveta. E a gente vai fazer uma contagem de batidas aqui. E essas batidas, todos os atores vão ter acesso a elas. Então eu vou clicar aqui em variáveis, vou clicar em criar uma variável, e aí essa variável vai ser, ó, para todos os atores. E o nome dela vai ser batidas. Então essa nossa variável ela é uma gaveta, ela fica guardada na sala dos atores, mas todos os atores podem ver. E ela, quando começar o jogo, ela sempre vai começar em 0, que é a nossa contagem de pontos, certo? Então no cenário do palco aqui, quando eu mudar para o cenário quarto, eu já vou mudar batidas para 0. Então, independente de quantas batidas eu tiver no jogo anterior, quando eu começar um jogo novo, ele vai zerar o que tem dentro da minha gaveta. E olha aqui, ó, batidas aqui em cima. E a gente quer que o nosso chimbal, ele contabilize uma batida. Então, a gente quer pegar, quando eu clicar no chimbal, ele vai abrir a gaveta, ele vai ver o que tem lá dentro. O número 0. Aí ele vai somar 1 e vai guardar de novo. Quando eu clicar no chimbal, ele vai olhar, tem o número 1. Vou somar mais 1 e vou guardar de novo. Então, aqui no ator, antes de eu tocar, eu vou adicionar a batidas. Eu posso mudar o que tem dentro de uma gaveta, mas eu posso adicionar também, caso seja um número. Olha aqui, ó. Batidas está começando como 0. Comecei o jogo. Qual é o seu apelido? Herói. Sou muito bom em aleatório. Quando eu clico, ó as batidas subindo.
Essa é a pontuação do jogador. E quando eu clico na bandeira verde, ela vai zerar, zerou o nome e me perguntou de novo. Nosso jogo tá ficando legal já. Beleza, só que por enquanto o nosso jogador vai, ele sai clicando na bateria, ganha batida, mas e aí, o que ele faz com essas batidas? Então vamos adicionar o nosso próximo tambor, e esse tambor ele vai ter que ser desbloqueável, a gente vai ter que comprar um tambor com as batidas que a gente tem. Deixa eu já renomear o ator aqui, ó, chimbal, e aí eu vou criar um novo ator, e eu vou procurar a caixa. Em inglês, se chama snare, ó, drum snare. E aqui eu vou trocar para caixa o nome. Já vou vir aqui e colocar no lugar certo. A caixa já tem as duas fantasias, ó, ela também tem a fantasia de tocando, ó, que legal. E olha o que eu posso fazer, eu posso vir no código do chimbal e eu vou arrastar ele pra caixa. E aí duplicou, ó. Aqui eu tenho o chimbal, quando eu clico na caixa, olha aqui. Só que eu tenho que mudar as coisas aqui, ó. Primeira coisa, quando eu clicar na caixa, ele vai me dar duas batidas ao invés de uma. E aí eu vou ter que trocar as fantasias aqui, ó. Em vez de ser drum hi-hat B, vai ser drum snare B. E aqui drum snare A. E o instrumento que ele vai tocar, vamos ver se a gente acha caixa aqui ou algum parecido, né? Tarol. É um barulho de caixa. E as batidas aqui, ó, 12, 14, 16, tá subindo as batidas. Só que essa caixa já veio desbloqueada. A gente tem uma outra coisa pra fazer. Ainda no código da caixa, eu vou vir aqui em eventos, na bandeira verde, e essa caixa ela vai começar desligada. Ela não vai aparecer. Então eu vou vir aqui e vou clicar em esconda. Então agora a nossa caixa ela não aparece mais quando começa o jogo, ó, tá bloqueada. E a gente vai adicionar um botãozinho pro nosso jogador poder comprar essa caixa, quando ele tiver as batidas certas. Vou adicionar um novo ator. Vou selecionar esse botão cinza aqui, ó, ele parece bem neutro pro nosso jogo. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu vou trocar o nome dele pra botão caixa. E aí esse botão a gente vai ter que estilizar ele, né? Olha que coisa legal. Eu posso vir aqui na caixa, se eu selecionar ela, eu clico em copiar, eu posso colar ela no outro ator, ó, colar. E aí o nosso ator, ele vai ficar com o íconezinho da caixa. Olha que legal esse daqui. E eu vou escrever aqui um texto nele, que é o preço da caixa. Vamos supor que a caixa é 10 batidas. Vou selecionar aqui, deixar a cor preta, selecionar a setinha para colocar aqui, ó. Esse é o preço da caixa. E aí, quando a gente clicar nesse ator da caixa, a gente quer comprar. Você já tentou comprar alguma coisa sem dinheiro? Não vendem, né? Você chega na padaria, me vê 3 pães, mas eu não tenho dinheiro. Eu ia falar, então eu não tenho pão. O que a gente tem que fazer? Na hora que clicar no botão, a gente tem que ver se o jogador, ele tem dinheiro, né? Ele tem a quantidade de batidas. Para eu comprar a caixa, eu vou precisar de 10 batidas. Ou seja, eu tenho que ter mais de 9 batidas para poder comprar. E a gente tem as nossas condições e detectores de mentira que a gente viu na aula passada. Não sei se você lembra, mas vamos refrescar aqui. Condições são aqueles blocos hexagonais que tem pontinha, e esses blocos, eles são perguntas que elas podem ser verdade ou mentira, ou frases, né, afirmações. E se eu quiser saber se o jogador tem mais de 9 batidas, eu posso usar uma condição de operação matemática, que é aquele da boquinha, de maior menor. E sabe como eu vejo para ver se um número tem 10 batidas ou mais? Eu pergunto se ele é maior do que 9. Então, ó, segue aqui comigo. 8 é maior que 9? Não. Então, se eu tiver 8 batidas, ele vai estar falso aqui e eu não vou conseguir comprar minha caixa. 9 é maior que 9? Também não. Então, falso. Se eu tiver 9 batidas, eu não consigo comprar uma caixa. Agora, se eu tiver 10 batidas, 10 é maior que 9? É. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dizer verdadeiro. Para eu saber quantas batidas eu tenho, eu venho aqui em variáveis, ele me deixa puxar um valorzinho aqui, ó. Esse valor redondo, laranja, ele é o que tá dentro da variável. Se a gente quiser dar uma olhadinha lá dentro da gaveta, a gente vem nesses valores redondinhos aqui, ó. Batidas tá 0 aqui, certo? Ó, 0. Mas se eu clicar umas vezes, cliquei 5 vezes, batida 5. A nossa variável, a gente pode dar uma espiada ao que tem dentro dessa gaveta. Eu tenho 5 batidas. Batidas é maior que 9? Não. Mas se eu continuar clicando aqui, ó, 10 batidas, se eu vier aqui de novo, batidas é maior que 9? Sim. Então agora a gente tem a nossa pergunta certa. Ela vai dizer se é verdade ou se é mentira, se a gente tem ou não esse dinheiro para comprar a caixa. Eu vou vir aqui em controle e eu vou usar um bloco parecido com o bloco da mamãe coruja. Lembra o bloco da mamãe coruja? Que ele protege os seus filhos da verdade? Se for verdade, ele acorda os filhos. Se não for verdade, ele não acorda. Ó, só para você relembrar a sua memória, era esse bloco aqui, ó. E a gente vai usar um bloco especial. É tipo o bloco mamãe coruja, só que ele tem 2 crianças para cuidar ao invés de uma. Pensa que essa mãe coruja agora, ela tem 2 braços, tá segurando um filho de cada lado. O filho de cima é o filho da verdade. E o filho de baixo é o filho da mentira. Vou exemplificar aqui, ó. Se as batidas for maior que 9, ela vai dizer, você tem as batidas. E se a batida for menor que 9, ó, no campo da mentira aqui, eu vou escrever, faltam batidas.
Vamos ver o que acontece. Ó, eu tenho 10 batidas. Vou clicar no botão. Você tem as batidas. Agora, se eu começar o jogo de novo, ó, minha batida foi pra 0. Meu nome é Yuri. E eu tentar comprar, ele fala, faltam batidas. Por quê? Porque minha batida é 0. Só que em vez de dizer você tem as batidas aqui, eu quero pagar o custo em batidas da caixa. Então, se a caixa custa 10 batidas, tem que pegar esse dinheiro da gaveta e tem que usar para pagar a caixa, certo? E como eu faço para tirar dinheiro da gaveta? Eu tenho o bloco adicione tananã a variável. E lembra como eu faço para subtrair? Eu vou colocar um valor aqui, ó, menos 10. Então, pera aí que esse código ficou meio estranho de se entender. Olha o que a gente tem aqui. Quando a gente clicar no ator, a gente vai perguntar, o jogador tem batidas? Se o jogador tiver batidas, a gente vai tirar 10 batidas dele, que é como se ele estivesse pagando a caixa. E se o jogador não tiver batidas, a gente não vai fazer nada. A gente só vai falar, ó, não tem dinheiro não, faltam batidas. Vamos ver como é que tá ficando. Comecei aqui, qual é seu nome? Bifi. Ó, 0 batidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, não cheguei em 9, faltam batidas. Vou clicar mais um. Comprei. Ó, minha batida foi pra 0. Só que eu fui enganado. Cadê minha caixa? Eu paguei as batidas e não tinha caixa. Assim que eu terminar de comprar a caixa, esse botão não precisa mais existir, né? Então eu posso vir aqui em aparência e esconder o botão. Esconda. Só que além disso, a caixa tem que aparecer. E lembra que o botão tá aqui e a caixa tá aqui. São dois atores diferentes. Como eu faço pra quando eu clicar no botão, ele aparecer a caixa? Lembra disso? A gente vai usar o transmita. Então a gente vai se aproveitar do grupo de comunicação que os atores têm, aquele WhatsApp interno, e quando o jogador clicar no botão, o botão vai falar para a caixa, ó, clicar aqui. Aí a caixa, opa, vou sumir. Vamos transformar isso em código. Aqui em eventos, eu tenho o bloco transmita, lembra? E eu posso transmitir mensagem. Então, quando ele comprar a caixa, eu vou transmitir uma nova mensagem que vai se chamar compra caixa. Poderia ser comprou caixa, comprando caixa. O importante é dizer que ele comprou a caixa e a gente vai ter outros instrumentos depois. Então é legal falar qual é o nome do instrumento na mensagem, só pra gente não se confundir no futuro. E a caixa, que ela não é boba, ela vai ficar olhando aquele grupo de WhatsApp lá. Quando ela vê a mensagem comprou a caixa, opa, então agora ela tem que aparecer. Eventos, quando eu receber comprou caixa, aparência, mostre. E além disso, quando eu comprar a caixa, eu já vou estar preparado para treinar num lugar melhor. Então vou pegar outro cenário também. Vou clicar aqui no palco, clicar em cenários e vou adicionar um novo. Vai ser na quadra de basquete do bairro. Então, ó, vou chamar aqui quadra. E aí no código do palco, quando eu receber a mensagem comprou caixa, ele vai trocar o cenário. Mude para o cenário quadra. Começar o jogo aqui. Meu nome é Titi. E aí, número de batidas tá 0. Vou jogar um pouquinho. Tô treinando aqui, ó. Tenho os 10 batidas. Comprei a caixa, ó a caixa aqui. Então agora eu já posso tocar na escola e olha quantas batidas eu já acumulei. Lembra como é que faz para adicionar mais instrumentos? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um instrumento novo aqui e aí você pode usar essa fórmula para adicionar vários instrumentos. Meu desafio para você é fazer uma banda com 8 instrumentos. Eu vou adicionar o terceiro aqui para firmar o nosso conhecimento e aí eu vou deixar para você melhorar isso daí depois no seu jogo. Vou clicar em adicionar um novo ator, vim aqui em música e aí tem um aqui, ó, conga. Vou adicionar a conga aqui. E aí aqui eu já tenho a minha conga, vou até escrever o nome dela, conga. E aí a caixa tem um código parecido com o que eu vou ter da conga. Então, ó, vou pegar os 3 códigos da caixa e eu vou copiar pra conga, ó. Copiei 1, copiei 2, copiei 3. Então eu tenho os 3 códigos que eu copiei aqui. Vamos mudar um por um. O primeiro código é o código de quando eu clicar na conga. Quantas batidas a conga vai dar? Como é o instrumento mais caro no nosso jogo, ela vai dar 5 batidas, beleza? E aí, quando a gente tocar, ela vai pra fantasia conga B e depois vai pra conga A. Lembra que a gente tem que mudar. E o instrumento que a gente vai tocar é o conga, 14. Só que a gente já sabe que quando começar o jogo, ela vai esconder junto com a caixa, ó, não tem. E quando ela receber comprar... Aí eu vou adicionar uma nova mensagem aqui, ó, comprar conga. Então o nosso grupo de WhatsApp vai ter 2 mensagens circulando lá. Na verdade, uma para cada instrumento, né? Comprar caixa ou comprar conga. E agora eu vou duplicar o botão da caixa para ser igual ao botão da conga. Vou duplicar ele aqui, vou chamar de botão conga. Na fantasia dele, eu vou apagar essa parte da caixa aqui, ó. Vou trocar o preço para 50. E aí lembra como faz para eu copiar? Vou vir aqui na conga, seleciono a setinha, escolho tudo, clico em copiar. E aqui no botão, eu vou clicar em colar. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, né? Para caber no botão. E temos um botão de conga. E quando esse botão de conga aparecer,
Bom, primeira coisa, a conga vai custar 50 batidas, então eu vou mudar aqui para 49, aqui vai ser menos 50. Quando eu comprar, ele vai transmitir comprar conga. E agora, deixa eu colocar qualquer nome, eu vou deixar o botão da caixa e o botão da conga pertinho do outro. Ah, e quando eu começar o jogo, eu tenho que mostrar o botão da caixa e o botão da conga, né? Porque o jogador não vai ter comprado ainda, ó. Então, quando a bandeira verde for clicado, mostre no botão da caixa e eu vou arrastar isso aqui pro botão da conga. Por último, o nosso cenário, quando comprar a conga, vou duplicar aqui, ó. Quando comprar a conga, ele vai mudar para outro cenário. E agora já vai ser um showzinho maior. Deixa eu achar um show maior aqui. Apresentação na escola. Então, quando comprar a conga, o nosso jogador vai estar pronto para tocar na escola. Então, eu vou começar o nosso jogo aqui. Qual que é o meu nome? Timóteo. Tenho 0 batidas. Se eu clicar aqui, faltam batidas, ó, não consigo comprar. E aí, eu vou começar a tocar, ó. Aí, comprei a caixa. Ó pra onde eu fui. Tô treinando agora na quadra de basquete. Solo de bateria. Agora eu tenho dinheiro e comprei a conga. Agora sim. E o que você pode adicionar no seu jogo? Bom, primeiro você pode adicionar mais instrumentos, você pode adicionar mais cenários, você pode adicionar instrumentos complexos que quando você clica ele faz mais de um som. Você pode adicionar músicos, você pode adicionar voz e gravar sua própria voz no som. Tem muita coisa que você pode fazer, mas por enquanto, por hoje é só. E se você tiver qualquer tipo de bug, a gente vai fazer uma revisão daqui a pouquinho, mas antes disso, queria te lembrar, se você puder curtir esse vídeo, se inscrever e clicar no sininho, isso ajuda muito, porque daí você vai poder ficar sabendo quando tiver uma aula nova e a gente vai poder atingir mais crianças com esse nosso projeto, caso os vídeos tenham engajamento. Queria te lembrar também que a gente tem as redes sociais e aulas gratuitas em ensinemacriança.com.br, caso você prefira uma abordagem ao vivo ao invés do que ficar vendo o vídeo. E agora a revisão anti-bugs. A gente tem um palco e esse palco tem 3 cenários: o quarto, a quadra e a sala de aula. Nosso primeiro ator é o chimbal, é a primeira parte da bateria. O que esse ator faz? Quando a gente clica nele, ele vai olhar a gaveta chamada batidas e vai ver qual número tá lá. E ele vai pegar esse número e vai adicionar 1. Então, se a gente tiver com 50 batidas, quando clicar nele, vai para 51. Ele abre a gaveta, vê o número que tem e aumenta esse número. E depois ele vai mudar para a fantasia do chimbal se mexendo. Ele vai tocar o som e depois vai voltar para a fantasia anterior, como se ele só fizesse uma fantasia rapidinho e voltasse. Ó, tá aqui. O nosso segundo ator que faz som é a caixa. Então o código dela ela é bem parecida. A diferença é que ela adiciona 2 batidas. Ela tem outro nome de fantasia e ela tem outro som, é o som tarol. E além disso, a caixa ela é um instrumento desbloqueável. Então ela vai começar escondida e ela vai mostrar quando eu comprar a caixa. E aí nosso terceiro instrumento é a conga. Mesma coisa que a caixa, ela é desbloqueável. Então a bandeira verde vai esconder, quando começar o jogo ela não existe. Quando eu comprar a conga, aí sim ela aparece. E aqui ó, ela vai adicionar 5 batidas, ela é um instrumento mais caro, então ela vai dar mais batidas. E ela vai usar um nome diferente de fantasia, né? Conga B e conga A, e ela vai tocar a conga. A gente tem 2 botões de comprar, e olha o que esses botões fazem. Sempre que eu começar o nosso jogo, esse botão vai estar lá, porque como o jogador não tem um instrumento ainda, a gente tem que dar um jeito dele comprar esse instrumento. E aí, quando a gente clica nesse ator, a gente tem um blocão novo que a gente fez aqui. Ele é tipo o bloco Mamãe Coruja, mas ele tem um filho da verdade e um filho da mentira. E olha aqui, ó, a pergunta que ele faz: eu tenho batidas o suficiente? Se for verdade, ele vai subtrair o valor da batida, ou seja, ele vai pagar as batidas e ele vai transmitir comprar caixa, que é uma mensagem para avisar a caixa que ela foi comprada, para ela aparecer. E aí ele vai esconder o botão, porque depois que eu comprei, não preciso mais do botão. E aí lembra, a gente viu aqui no código da caixa, ó, quando eu receber caixa, que foi a mensagem transmitida, ele vai mostrar. E aí a gente tem outro botão que é igual ao anterior, tá bom? Ele vai mostrar quando começar o jogo. A única diferença é que a mensagem que ele manda é comprar conga e ele tem um custo maior, então ele vai verificar se tá 49 e se tiver mais do que 49, né, 50 ou mais, ele vai subtrair o valor de batidas aqui, que é o nosso jogador pagando pela batida. E aí aqui no cenário, a gente fez uma coisa que a gente nunca tinha feito, que é perguntar o apelido do jogador. Então, ó, quando começa o jogo, a gente muda batidas para 0, então a gente abre a gaveta de batidas e escreve o número 0 lá, que é o nosso começo do nosso jogo. Aí a gente vai pro cenário inicial, que é o quarto. Todo músico vai começar num cenário mais leve, com pouca plateia. E aí a gente vai apagar o que tem no apelido.
gente vai escrever um monte de interrogação na gavetinha que tá escrito apelido. E aí a gente pergunta pro seu jogador, jogador, qual que é o apelido? Aí a gente anota. A gente anota nessa bolinha azul chamada resposta aqui, ó. O Scratch faz isso sozinho pra gente. E aí ele vai jogar a resposta na gaveta apelido. Então nosso jogo tem duas gavetas. Fecha o olho e pensa no seu armário. A gaveta da esquerda chama batidas e lá tem um número. A gaveta da direita chama apelido e lá tem um papelzinho escrito um negócio. Os dois a gente tá colocando coisas na gaveta o tempo todo ou mexendo nesses números. O bloquinho mude tananã e o bloquinho adicione tananã são os blocos que vão mexer nessas gavetas pra gente. E aí o nosso cenário, ele também tá no grupo da... Olha, tinha faltado até essa parte. O nosso cenário, ele também tá no grupo de WhatsApp dos atores. Então, quando ele vê que a caixa foi comprada, ele vai mudar pra quadra, porque ele vai falar, bom, agora já tem a caixa, vamos mudar o show pra quadra. E quando comprar a conga, a gente vai mudar o cenário de novo pra esse chalkboard, que é o cenário da sala de aula. Vamos ver o jogo por uma última vez? Comecei aqui, qual é o meu nome? Santana. Tô batendo aqui, ó. Comprei a caixa, mudei de lugar. Solo de caixa. Comprei, fui. E agora eu tô no meu cenário completo. Beleza? Valeu por ter visto até aqui e até a próxima aula.